Olá, crianças! Eu sou a professora Marina e hoje nós vamos ter uma aula de língua portuguesa e nós vamos falar um pouco sobre fato e opinião. Quando nós lemos um texto, às vezes nós temos dificuldade para ver o que é um fato e o que é uma opinião. Para ficar mais fácil para você, hoje nós vamos aprender um pouco como analisar isso dentro de um texto, como perceber o que é um fato e opinião. Mas para a gente, tirar um pouco essa dúvida, nós vamos ver como é que fala, qual o significado no dicionário, Acompanhe comigo aí na telinha. Fato e opinião. Qual a diferença entre eles? Será que é diferente? Vamos ver? O fato, um substantivo masculino. Acontecimento acabado, evento, ocorrência. Ou seja, a finalização das barragens, a fiscalização das barragens ilegais é agora um fato. Ou seja, foi determinado que vai haver a fiscalização das barragens e ponto, vai acontecer. É um fato, Coisa cuja realidade pode ser comprovada. Foi falado, foi dito, foi pesquisado, foi comprovado que aquilo realmente é um fato. É uma verdade, uma realidade. Ou seja, existe aí um ditado popular que fala assim, contra fatos não há argumento. O que a pessoa vai dizer? Ah, você fez isso. Não, eu não fiz. Ah, tá aqui, tá mostrando na câmera, foi gravado. Então, contra um fato não há argumento. E também é um termo jurídico também, O que foi finalizado e não pode ser mudado nem alterado. Virou lei, É lei, então, ponto final, você vai ter que cumprir. Você não pode, por exemplo, dirigir com o telefone usando um celular. É um fato, é um termo jurídico, legal. E se você for pego, o que vai acontecer? Se você teimar e for pego, você vai pagar uma multa. Então, é um fato, é a lei, Então, existem outros termos também, outros significados, mas não compete a nós falarmos sobre eles nesse momento. E a opinião? A opinião é um substantivo feminino. É uma maneira de pensar, de ver ou de julgar. Julgamento pessoal, parecer, pensamento. Por exemplo, não tenho uma opinião formada sobre esse assunto. A pessoa não tem opinião nenhuma sobre o assunto. Já é a opinião dela, Que ela não tem opinião nenhuma. Então, já é um ponto de vista dela, uma maneira dela pensar, Se eu digo assim, hoje o dia está lindo, O sol está o dia está ensolarado, O sol amanheceu brilhando. Que lindo o sol está. Então, eu falei várias coisas sobre o dia, como o sol estava. Em alguns pontos, se realmente o sol está ensolarado, é um fato. O dia está ensolarado é um fato, O sol não, crianças, o dia. O dia ensolarado é um fato. Mas eu dizer que o dia está lindo, que ele está maravilhoso, isso é uma opinião minha. Para outras pessoas pode ter acordado de mau humor, ter uma noite mal, E aí o que acontece? Ela amanhece o dia e diz assim, o dia está péssimo, o dia mal começou, Para algumas pessoas. Então, são questões de opinião pessoal, são coisas pessoais, são pensamentos pessoais, certinho? E para a gente, ver se nós entendemos e vamos identificar isso no texto, acompanha comigo aí para a gente analisar esse primeiro texto. Querido diário, hoje vou dormir muito, mas muito feliz. Não sabe o que aconteceu. Minha tia Cassandra me deu um gatinho malhado muito fofo. Ele é super pequeno e toma leite toda hora. Nunca vi tanta fome. Arrumei um cantinho quentinho para ele dormir, do meu lado no quarto. Só que não tenho um nome ainda para dar. Vou conversar com as minhas amigas e pedir uma sugestão. Acho que começa hoje uma grande amizade com aquele gatinho Sapeca. Tá aí, Sapeca é um nome bacana. Então aqui, pra gente analisar. Minha tia Cassandra me deu um gatinho malhado. Isso aqui é um fato ou é uma opinião? Ela ganhou esse gatinho.
Então, aqui é um fato. Por quê? Porque realmente a tia Cassandra dela deu um gatinho para ela. E aqui, nessa parte que fala assim, arrumei um cantinho quentinho para ele dormir, do meu lado no quarto. Aqui também está expressando um fato que ela fez. O que ela fez? Ela pegou um cantinho lá, arrumou quentinho para que ele pudesse dormir lá no quarto dela, do lado dela. Então, isso aqui realmente foi um acontecimento. Então, é um fato. Acho que começa hoje uma grande amizade com aquele gatinho sapeca. Olha só, aqui já usa até um termo, né? Acho que começa hoje. Então, quando a gente está falando acho, eu acho, de primeira pessoa, a gente já está dando aqui uma opinião nossa, já está falando dos nossos pensamentos, né? E ela fala, né, uma grande amizade com aquele gatinho sapeca. Já está dizendo que o gatinho é sapeca, também é a opinião dela. Por quê? Porque outras pessoas podem não achar ele sapeca, pode ele achar ele calmo, tranquilo, entendeu? Então, aqui a gente já vê aí a distinção entre um fato e uma opinião. Deu para perceber que o fato, ele realmente foi um acontecimento. E a opinião é um pensamento da pessoa a respeito de algo. Então, para a gente ter certeza, vamos aqui resolver essa questão. Qual é o trecho que apresenta uma opinião? Na letra A, não sabe o que aconteceu. Minha tia Cassandra me deu um gatinho. Será que aqui é um fato ou é uma opinião? Aqui está expressando um fato. E por isso, né, realmente isso aconteceu. Ela está falando com a amiga dela que a tia dela deu o gatinho. Então, nós podemos descartar a alternativa A. E na B, arrumei um cantinho quentinho para ele, do meu lado no quarto. Nós vimos também que aqui está expressando um fato, né? Algo que aconteceu realmente. Na letra C, só que não tenho um nome ainda para ele. Também é um fato. Ela está dizendo que ainda não tem o nome para dar para o gatinho dela. E na alternativa D, que só pode ser essa nossa alternativa, acho que começa hoje uma grande amizade, né? E continuando, né, tem ali o restante da frase. Então, a nossa alternativa, né, só pode ser a D, porque aqui ela está dando a opinião dela, que começou uma amizade, que provavelmente começa a amizade dela entre ela e o gatinho, certinho? Então, aí expressa a opinião. Para a gente continuar, vamos analisar mais um texto. Os indígenas podem nos ensinar muito. A vida desse grupo indígena, os arauetés, é bem diferente do que se conhece nas grandes cidades. E para viver numa aldeia, você teria de descobrir coisas novas. Já pensou se tivesse de andar pelo mato sozinho? Como saberia por onde é mais seguro passar? Como escolheria o que se pode comer ou não? Isso você poderia aprender com qualquer araueté. Eles, desde cedo, descobrem para onde ir, onde ficar, onde nadar, o que se pode usar para fazer instrumentos e o que comer ou beber. Em casa, você encontraria objetos como panela, facões e espelhos, mas não haveria ruas nem lojas, feiras ou supermercados, e nada de eletricidade, chuveiro quente, lâmpada ou televisão. Quando nós vemos aqui, ó, essa frase, a vida desse grupo indígena, os arauetés, é bem diferente do que se conhece nas grandes cidades, e para viver numa aldeia, você teria de descobrir coisas novas. Quando fala nessa frase aqui, nós percebemos o quê? Um fato, né? A vida deles é diferente. E para que você vá, se você for para uma aldeia, o que vai acontecer? Você vai descobrir coisas novas ali. Então, é realmente um fato, não é uma opinião. Vamos analisar mais uma parte do texto? Eles desde cedo descobrem para onde ir, onde ficar, onde nadar, o que se pode usar para fazer instrumentos e o que comer ou beber. É claro que como eles convivem com a natureza, tudo isso para eles é um fato real.
né? Desde cedo ele sabe para onde ir, ele sabe aonde eles podem andar, onde eles podem ficar, onde eles podem nadar que não tem perigo naquele local. O que se pode usar para fazer instrumentos, ou seja, qual a melhor madeira, qual o melhor material da natureza que eu posso utilizar para fazer instrumentos. E o que se pode comer na natureza também é um fato, realmente um fato, comer ou beber ali. Vamos analisar mais um trecho? Aos poucos você notaria que eles plantam o milho, que é um de seus principais alimentos, como fazem comidas e constrói casas e palha de barro. Poderia tomar banho no rio, criar seus próprios brinquedos e ainda pintá-los com tintas feitas de substâncias retiradas de plantas. Depois de alguns meses com os arauetés, você perceberia que, por mais sabida que uma pessoa seja, sempre terá o que aprender, pois existem jeitos diferentes de viver e muitos tipos de conhecimentos. É claro que aqui você vai encontrar opiniões e fatos, mas eu quero que você analise aqui esse trecho. Depois de alguns meses com os arauetés, você perceberia que, por mais sabido que uma pessoa seja, sempre terá o que aprender. Aqui nós vemos, né, que o autor está expressando uma opinião, que se a pessoa, por mais sabida que ela seja, por mais conhecimento que ela tenha, ela vai, estando com eles, ela vai ter sempre alguma coisa a aprender. E isso serve para a nossa vida no geral, não é isso? É uma opinião dela. Mas aqui, quem são esses arauetés? Né? Olha só, os arauetés são um povo indígena brasileiro que fala uma língua da família Tupi-Guarani. Então, eles são esse povo, né, maravilhoso. Agora vamos para a nossa alternativa. Nesse texto, há uma opinião no trecho. Qual é o trecho que expressa aqui uma opinião? Na letra A vida desse grupo indígena, os arauetés, é bem diferente do que se conhece nas grandes cidades. Será que aqui nesse primeiro parágrafo, nós vimos quando estávamos lendo e analisando que aqui expressa um fato, né? Na letra B, já pensou se tivesse de andar pelo mato sozinho, como saberia por onde e mais seguro passar? Você não saberia, né? Então é um fato. E nada de eletricidade, chuveiro quente também aqui mostra um fato. Na letra D, por mais sabida que uma pessoa seja, sempre terá o que? Aprender. No quarto parágrafo, então, aqui expressa a nossa opinião. Muito bem. Então, para que nós possamos perceber a diferença, a distinção de um fato e de uma opinião, nós precisamos ler o texto e analisar parte a parte do texto. Nós analisamos alguns fragmentos dentro do texto, mas se nós fôssemos analisar cada frase por frase, nós íamos perceber fatos e opiniões em cada um deles, tá bom? Nós vamos finalizar por aqui e eu te vejo numa próxima aula. Gostou dessa aula ou quer tirar alguma dúvida, revela novamente? Acesse a plataforma Eduque. Nela você tem acesso a essa aula e a outras. Até mais!